Graça e paz, igreja. Quero fazer uma pequena leitura antes da gente orar, mas eu gostaria muito que vocês já fossem prestando atenção. Disse um sábio rei um dia: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete ou festa, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Mas, num certo jardim, a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, vai dizer assim: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, ou seja, o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Obrigada, meu amor. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, em algumas versões onde há festa. Porque naquela que está o luto, está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza no rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Aqui eu já quero começar falando que Deus não é contra a alegria, tá bom? Deus não é contra a festa nem banquete. Ceiaremos com o Senhor num banquete celestial, amém? Mas o entendimento que ele está querendo trazer aqui é o que mais é útil para a vida humana. O que mais é útil? Aquilo que é compatível com a realidade, com aquilo que a gente vai encarar no final. Por quê? Quando ele diz, melhor é, diz no versículo 4, o coração dos sábios está na casa da festa? Não. Quando há um irmão enlutado, onde está o coração do sábio? Ele vai junto. Vai se entristecer junto com os seus irmãos. Ele não finge que está tudo bem. Ele não finge que, não, vou esquecer os meus problemas, porque pensar em coisas tristes é ruim. Ele encara os fatos. E ele vai auxiliar na casa do irmão. E ele participa desse luto. E é muito legal, porque Deus não está falando que é melhor no sentido de que é mais prazeroso. Deus está falando que é melhor porque é mais útil. Porque quando nos deparamos com o luto, quando nos deparamos com a perda, por um momento sequer, a gente para e lembra que a gente não vai ficar aqui para sempre. Essa é a utilidade. Isso é mais útil, isso é realmente, de fato, mais útil para a salvação do que aos que somente se banqueteiam, do que aos que somente esquecem que a vida é passageira aqui. E só que essa foi a verdade posta. E qual foi a outra coisa dita lá no Éden, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 3, e diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerão. E eu fico impressionada como essa mentira ecoa nos nossos corações até o dia de hoje. É impressionante. Tanto que depois, o que foi que aconteceu aqui, né? Foi uma mentira. Foi uma mentira. E por que Eva aceitou tão bem? Porque não lhe fez mal ao coração. Não lhe causou tristeza, não lhe causou espanto. Ela ouviu o que ela queria ouvir. E Satanás faz exatamente isso com a gente hoje. Tem hora que ele vai falar mentiras que, de fato, vão acabar com o nosso coração e vão achar que Deus se esqueceu de nós, como a Elaine trouxe aqui. Mas, muitas das vezes, ele é mais esperto. E ele vai trazer mentiras que a gente estava doido para alguém falar no nosso ouvido. Para a gente acreditar, para a gente justificar. Então, essa mentira ecoa nos nossos corações até o dia de hoje. O certamente não morrerão, né? Até a pastora trouxe na mensagem de semana passada, que ecoa até hoje, que serás como Deus, né? E assim serás como Deus. E tantas mentiras continuam ecoando desde lá do jardim, só que uma coisa aconteceu no dia que essa mentira foi contada. O fato de Eva acreditar e assim
desobedecer juntamente com seu marido acarretou em certas consequências. E lá no versículo 19 de Gênesis 3, vai dizer assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus fez o homem para ser eterno. E foi muito interessante porque eu estava pensando bastante no termo luto, né? E por isso me vinha esse texto de é melhor ir para a casa do luto do que para a casa de festa, porque vivenciei alguns lutos na minha família, só que quando me veio esse texto... Quando me veio esse texto, eu refleti sobre o fato de que o primeiro ser a sentir o luto, que é uma coisa tão ruim, foi o próprio Senhor. E ele sentiu luto por todos os seus filhos. Deus me livre, eu nem filho tenho, mas Deus me livre de perder um filho, né? Que já é uma coisa antinatural e eu não consigo nem imaginar a dor dos pais diante de uma situação dessas. E Deus não foi só o primeiro a sentir esse sentimento horroroso, como Ele sentiu por cada um de seus filhos, por causa de uma desobediência, por causa de ouvir o que era agradável, por causa de ouvir certamente não morrerão, mas Deus avisou. Quantas vezes Deus não nos avisa das coisas, né? Depois a gente vai lá e quebra a cara. Mas essa gerou consequências mais drásticas. Tão drásticas que às vezes a gente pode pensar assim: o que mais a palavra fala sobre isso? Lá em Mateus 16, 26, vai dizer assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que dará ao homem em recompensa da tua alma? E aí a gente pode começar a pensar, mas o que tem a ver o homem fazer de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é a relação dessas coisas? Lá em Tiago 1:13, vai dizer assim, Tiago 1:13: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, capturado, pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera o quê? A morte. Por isso, não precisa voltar, por isso que Mateus disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Após a queda, nós não perdemos só a nossa eternidade, a qual Deus não queria. Deus queria que fôssemos feitos eternos, seres eternos com Ele. E mesmo Ele presenciando toda essa questão de luto, Ele é justo. E a sentença dele já havia sido dada, né? E Ele, como rei justo, Ele não podia voltar atrás. E aí, então, o homem caiu. E o homem se tornou mortal. E hoje ele morre, tanto fisicamente, quanto ainda pode haver a morte da sua própria alma, sendo essa a segunda morte lançada no inferno. E lá no versículo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 50, a gente vai ver um pouquinho mais das mazelas dessa morte ter entrado na nossa natureza. Que diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aí você pode parar e falar: Luli, estamos lascados. Estamos mesmo, porque veja, a gente já nasce condenado. A nossa natureza não nos permite experimentar da eternidade do Senhor, a qual Ele fez desde lá do início para estarmos com Ele eternamente. Nós escolhemos. E, foi Eva, foi Adão. Todo dia a gente faz a mesma escolha. Todo dia a gente escuta a serpente igual. Todo dia a gente só espera. Eu lembro, era muito engraçado, né? Ainda vivo isso às vezes. Não com alegria no coração, com arrependimento, mas pode esperar. Se bem que deve ser só eu que faço essas coisas, né? Que às vezes vem algumas situações e aí falam assim, você fica naquela dúvida se deve fazer, se não deve fazer, se deve compactuar, se não deve compactuar. E aí você fica, eu vou esperar só
a pessoa dá a deixa. Sabe quando você fica torcendo para alguém te puxar para fazer aquilo que é errado, mas você já sabia que era... Para depois você ter quem culpar. Olha, Senhor, eu inocente, influenciada. Foi a cobra que tu fez, foi a serpente. Foi a mulher que tu me deu, né? Igual Adão falou. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente prefere a rebeldia ao invés da vida eterna com o Senhor. E o Senhor... E diante disso, né, Deus deu a sentença, porque Ele falou, não coma, porque do dia que vocês comerem, morrerão. Vem a serpente e fala, certamente não morrerão. E a gente vê várias pessoas hoje por aí, acreditando que certamente não vão morrer, porque o que fazem com a vida é um negócio que assim, desafia as leis da física, da humanidade, da biologia, da saúde. Mas isso é realmente essa mentira que continua ecoando. Tanto que Deus vai reforçar tantas vezes na sua palavra, nos comparando com coisas perecíveis. Vocês são a flor do campo. Vocês crescem, ficam só até bonitinhas por um tempo. Depois passa a vida de vocês, não dá nem para ver onde vocês estavam plantados, de tão curto que é o sopro de vida de vocês. Para vocês estarem aí batendo tanta azia, achando que isso aqui nunca vai acabar. Infelizmente, esse entendimento de certamente não morrerão está entrando até dentro das igrejas. Tem igreja que acredita que não, que vai vir, vai reinar aqui na terra, e a palavra em nenhum momento falou isso. Jesus sempre falou, meu reino não é desse mundo, não é daqui, é para um reino celestial, para a Nova Jerusalém, tudo novo. Isso daqui foi amaldiçoado depois do pecado do Éden. A terra é maldita, a terra está sob a ira de Deus, nós estamos sob a ira de Deus, por isso nós somos condenados. E eu dei essa volta toda e vocês vão falar, Lúlio, continuamos lascados. Você ainda não deu a solução do problema. Eu não preciso, porque o autor da vida já deu. Lá em Gênesis, não precisa abrir, no mesmo capítulo 3, pode conferir em casa, no mesmo capítulo, Deus dá a sentença, porque Ele deu a lei. Ele deu a lei primeiro. E aí eles quebram a lei, e Deus dá a sentença, porque Ele é justo, e nele não há corrupção. Mas no mesmo capítulo, Ele nos dá a redenção. Ele fala, mas virá a semente da mulher, que já era o prenúncio de Cristo Jesus que viria por nós. No mesmo capítulo. Eu fico, só que depois que me veio essa ideia de que Deus foi o primeiro ser a vivenciar o luto, eu fiquei, meu pai, ele ainda com o coração enlutado, eu ia querer olhar para a cara desses incircuncisos, eu não ia querer olhar para a cara de ninguém. E Deus ainda enlutado, sabendo que pereceria a vida de todos os seus filhos, ainda assim, Ele quis pagar um alto preço para que por meio dele nós tivéssemos de volta a vida eterna com o Senhor. Nós tivéssemos de volta o quê? A vida. Porque com a consequência do pecado que conseguimos? A morte. E aí, lá em Isaías 60, versículo 20... houve uma promessa que diz assim, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os seus dias de luto findarão. Já tinha essa promessa, e a gente pode se perguntar, e os profetas ficavam inquirindo, os anjos ficavam inquirindo como é que isso ia acontecer. E aí vem, lá em 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Em Romanos, capítulo 5, versículo 17, vamos ler do 17 ao 21, diz assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça e perfeito veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou
a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo que às vezes eu fico desfalecendo de amor sem acreditar que tudo isso de fato aconteceu, acreditando e não acreditando, assim, né, com aquela emoção. Mas até hoje, diante da gente às vezes saber de tudo isso, da gente ler a Bíblia várias vezes e ainda hoje às vezes eu me vejo acreditando no certamente não morrerão. Só hoje não faz mal. Se o pecado leva à morte, como é que eu vou acreditar que esse pecado aqui não vai me levar à morte? É todo. É a minha natureza. Ela já me condena. Mas pela graça, eu recebo a vida em Cristo Jesus. Mas a gente não pode fazer como Pedro fez aqui, ó. Lá em Mateus. Hoje está corrida de Bíblia, né? Em Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, Jesus revelou aqui, diante dos seus discípulos, esse plano que a gente já leu a concretização em Romanos. Lemos que Jesus já veio e pela justiça de um, todos foram perdoados, certo? Só que e Jesus está apresentando isso para Pedro. Está apresentando, eu vou morrer, porque Deus é justo e a sentença foi dada. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele já estava dando a boa nova que viria logo em seguida. E aí, o que Pedro faz? E Pedro, no versículo 22, tomando de parte, fala, vem aqui, mestre, rapidinho, dois papinhos, aqui, rapidinho. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E aí, o que Jesus podia falar? Realmente, Pedro, né? Por que eu estou me subordinando a isso? Pelo amor de Deus, eu esqueci, eu sou o Senhor, eu sou filho do rei, eu sou o próprio rei. Por que eu vou passar por isso? Por vocês? Claro que não. E Deus podia, não, realmente não é necessário, eu posso burlar a lei, eu posso fazer de outro jeito, e vai ter outro jeito para eu fazer isso aqui. Não, o que Jesus fala na cara de Pedro? No 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Pedro falou com o Senhor com a melhor das intenções. Mas, como diz minha pastorinha, de boas intenções o inferno está cheio. Olha só. É exatamente isso, só está dito de outras formas. Certamente não morrerás. E Jesus, na mesma hora, repreende e fala, tá repreendido, tá amarrado. Satanás, para Pedro, apóstolo, viu os milagres do Senhor. Jesus já falou que ia ressuscitar, ou seja, a parte boa ele já tinha até falado, se fosse só eu vou morrer. Não, ele já falou, não, Senhor. E quantas vezes a gente não faz isso com as pessoas? Deus não falou nada para a gente. E a gente está lá querendo afagar o ego dos outros, querendo não magoar as pessoas. Se não tem o que falar, que for edificar, não fale nada, mas não invente coisas em nome do Senhor. Eu fiz isso várias vezes, porque eu sou meiguinha, porque eu tenho pavor horrendo de decepcionar as pessoas. E por vezes eu falava profetizando coisas que Deus não mandou eu falar coisa nenhuma. Mas era porque pensamento positivo, falar assim não vai ofender ninguém. A pessoa vai parar de chorar, a pessoa vai parar de reclamar, a pessoa vai olhar com mais carinho para Jesus. Jesus não precisa de carinho. Jesus é Senhor. Ele já derramou a graça. Ele só precisa de filhos conscientes de que morrerão. E quando a gente se depara com isso de verdade dentro da gente, e aí vem a utilidade lá de Provérbios, é muito mais útil quando a gente se depara com luto. Porque a gente pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? O que me aguarda depois daqui? Qual o propósito de eu estar aqui? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim? Como se não tivesse Deus sobre a minha vida, como se Deus não existisse. Sem temor,
sem a alegria do Senhor, mas sem temor, fazendo as coisas como se fossem institucionais. Ah, vou fazer porque faz bem fazer, né? Eu vou para a igreja. Então, fazer porque eu acho bonito, vou fazer porque o meu grupo da igreja vai me entender melhor, vai me abraçar mais, eu vou ter direito a fazer mais, a ter mais ministérios da igreja. Isso eu estou falando que é de dentro, porque de fora já faz isso mais facilmente. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quantas vezes a gente não é boca de Satanás para falar coisas que afagam o ego das pessoas? Quando ele faz isso desde o Éden, e desde lá a gente cai na mesma lábia. E a gente torce. Eu falo isso porque eu torço. E a gente torce para vir alguém de Satanás trajado bonitinho para falar o que eu quero ouvir, para falar o que afaga o meu ego, para disfarçar o pecado que está no meu coração. E assim eu consumar e esquecer que aquilo ali vai gerar morte para a minha vida. Mas gera. Ah, mas eu não sabia. Gera morte. Tanto que aí Jesus repreende a Pedro. E ele fala ainda mais: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Para vocês verem como é a prova disso. A gente está vendo tanta gente aí ferida com a igreja por causa de profetada humana. Ah, porque Deus prometeu. Quem garante que foi o Senhor que prometeu? Quem garante? Deus prometeu a vida eterna. E prometeu que isso aqui vai acabar. Ah, mas ele prometeu uma casa de praia. Tá, mas você entende que ela vai acabar? E que o principal é a tua casa no céu? Se vier a casa de praia ou não, tudo bem. Se vier, me chama. Mas se não, o que o Senhor te deu é muito mais precioso do que, ai, quanto tempo falta para Deus cumprir essa promessa na minha vida? Meu filho, a principal Ele já te deu, que foi a vida. Você estava morto, sepultado. Ele foi lá e te tirou do lamaçal, te tirou os carrapichos e te deu uma coroa de vida para a gente ficar esmilinguido com toda coisinha que ainda não chegou, que ainda não veio, que ainda não foi do jeito que eu quis. E aí, enquanto isso, para gastar meu tempo, para fingir que eu sirvo a Deus, eu vou engalbelando os outros junto. Não, pensamento positivo. Vamos lá. Eu vi isso. Eu fui ouvir uma oração, estava passando por perto de pessoas que não estavam... Tudo bem você orar por cura. Tudo bem você orar por cura, por saúde. Fizemos isso aqui. Eu recebi o milagre da cura no meu joelho. Eu recebi. Mas, primeiro que isso não salva ninguém. Senão, ia estar um monte de gente lá aos pés da cruz. Quanto foi que Jesus curou? Não tinha ninguém. Ninguém. Quando ele foi acusado, quando ele foi julgado. Nem Paulo. Curou um monte de gente também, por instrumento do Senhor. Não foi ninguém no julgamento dele. Porque cura não salva ninguém. Mas é convencimento pelo Espírito do Senhor. É racional, é entender... É o temor, é simples. Você estava morto e eu de graça. Não foi por teu merecimento, não é porque você é fofinho e bonitinho, porque você só me dá dor de cabeça. Mas por amor de mim, eu pego você e te dou vida e dos teus pecados eu não lembro mais. Isso é muito... Meu Deus. Isso é demais para eu entender, né? É maravilhosíssimo. Eu quase não posso alcançar, como diz no Salmo 139. E aí... Eu lembro muito de uma frase de uma professora minha, que ela falava assim, uma professora de português: magoe-me com uma verdade, mas não iluda-me com uma mentira. Eu achava isso tão bonitinho, eu gravei até hoje. Mas é isso, cara. Primeiro, que a mentira é pecado. Então, consumado gera morte. Morremos de novo. Estamos perdendo várias vidas de jogo de videogame, perdemos todas. Mas Cristo veio e morreu por nós, para que nos tornasse possível o seguinte. 1 Coríntios 15, 54. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, lembra que a gente leu que aquilo que é carne, que é sangue, que é corrupto, não pode receber do reino dos céus? Aí o que Jesus faz por nós? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tem mais. Lá em Apocalipse 21,
vai dizer, 21, versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E no 8 vai dizer, mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no fogo que arde, será no lago de fogo que arde, de novo. Mas quanto a todos estes, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E às vezes a gente pode parar assim, eu estava lendo esse texto e eu falei, mas Senhor, eu sou homicida na minha cabeça. Já matei várias pessoas mentalmente. Eu sou fornicadora, eu sou adúltera, porque eu já te traí várias vezes. Eu acho que eu já fui feiticeira, porque eu já fui muito supersticiosa também. E com certeza eu já fui idólatra. E quantas vezes não fui idólatra de mim mesma? E aí você pode pensar, estou presa na segunda morte, me lasquei de novo. Mas não, porque foi pela graça. Foi pela graça de Jesus. No grande dia, no juízo, foi assunto de terça-feira. Todo mundo se descabelou aqui porque vai ter a abertura dos livros, né? E vai ter lá a Luli, bonitinha, fofinha, que todo mundo gosta? Não, vai ter lá pecadora, miserável, adúltera. Vai ter lá todos os meus pecados, tudo de ruim. E diante do julgamento de Deus, o que seria eu se não culpado? O que seria cada um de nós se não culpado? E aí ele vai ler o nome de quem está no livro da vida, pelo sangue do Cordeiro. Foi graça, não foi porque você é bonitinho, não foi por nada que você fez. Foi por amor dele. Só nos resta aceitar e viver condizente. Porque se a gente continuar homicida, fornicador, adúltero, feiticeiro, mentiroso, vivendo como se Deus não existisse, vivendo sem temor a Deus, acreditando que certamente não morrerei, vai vir a segunda morte. Mas para aqueles que estão em Cristo, passaram da morte para a vida. E nada pode tirar isso da gente. E aí, lá em Hebreus 2:9, vai dizer: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós, no nosso lugar. Em Hebreus 2:14, no versículo 14, aí mesmo, no versículo 14, vai dizer: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, o que dizia, certamente não morrerão. E foi derrotado na sua especialidade, digamos assim, né? Na sua especialidade ele foi derrotado, porque pela morte Cristo venceu. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, vai nos fazer uma breve recomendação diante de tudo isso. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, isso é o apóstolo Paulo falando, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Diante disso, não se envergonhar do Evangelho é não mentir sobre ele. A verdadeira piedade é apresentar o juízo e a justiça de Deus. Vai haver um julgamento, ao qual já nascemos condenados.
mas mediante a graça, acompanhada pelo arrependimento e o reconhecimento do amor de Deus inteiramente entregue no sacrifício de Jesus, somos inocentados por aquele que morreu em nosso lugar e venceu a morte de uma vez por todos, para que assim, a quem ouvir e crer, não presencie mais morte, nem choro, nem luto, mas vida eterna. E essa é a maravilhosa obra do Senhor. E isso tudo foi feito após o primeiro luto que Deus teve, né? Ele em íntima compaixão, como até diz nos evangelhos que Jesus tinha muito isso, com íntima compaixão, ele nos olha na nossa corrupção, na nossa maldição, e por piedade e graça, ele se amaldiçoa em nosso lugar e paga a nossa dívida, para que vivamos ainda cometendo os pecados, para a gente ser cada dia mais condenado à morte, já que a gente vai ser inocentado? De maneira nenhuma. Jesus morre também para nos trazer vida ainda aqui. Uma vida transformada, uma nova vida. Não é à toa que a gente é feito nova criatura, né? A gente nasce de novo. Então, que isso nos baste, igreja. Em nome de Jesus, que isso nos baste, que a obra redentora nos baste para nos satisfazer mentalmente, para nos satisfazer o nosso coração. A gente ninguém vai fazer nada mais importante, você não vai receber nada nessa terra que seja maior do que você já recebeu em Cristo Jesus. E nunca troque isso por coisa nenhuma na terra. Amém?